E aí, aluninha querida, fala, aluninha querido do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Tatarinho, o que se trouxe aí pra nós agora? Que questãozinha que você vai resolver? Quer ver, ó? Olha só, Universidade Federal de Juiz de Fora. Essa questão aqui é bacana e eu quero mostrar para você como é que a gente pode resolver de duas maneiras diferentes. Vamos ler juntos primeiro? Para concorrer à eleição à diretoria e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e de vice-diretor dessa escola? Então, assim, quando a gente está falando de contagem, né, e aqui a gente pode até usar lá quando a gente começa a estudar o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, em análise combinatória, a gente vê lá que nós temos que analisar sempre quando nós temos uma certa quantidade de elementos e vai pegar parte desses elementos, se é arranjo ou combinação. E justamente para você identificar se é arranjo ou combinação, a dica que eu te dou é pega uma situação, um exemplo, e verifique se você alterar a ordem dos elementos, se vai constituir em algo significativo. No caso aqui nós estamos falando de dois cargos, de diretor e de vice-diretor. Então, por exemplo, se eu tenho ali dois desses 8 candidatos, o Tatarim e a Coxinha. Então, se por acaso o mais votado for o Tatarim e o segundo mais votado for a Coxinha, quer dizer que o Tatarim é o diretor e a Coxinha assume o cargo de vice-diretor. Agora, veja só, se eu alterar essa ordem, se eu verificar lá que a Coxinha tem a maior quantidade de votos e depois o Tatarim tem a segunda maior quantidade de votos, quer dizer que a Coxinha vai assumir o cargo de diretor e o Tatarim vai assumir o cargo de vice-diretor. Nossa, Coxinha, Tatarim, ou seja, eu peguei ali ó, né, dois desses elementos e alterei a ordem. Então vejo que alterando a ordem, né, mudou completamente o sentido da situação. Quando isso acontece, a ordem é importante. Você vai falar de arranjo. O que porcaria, né? Mas é para lembrar, né? E a formulazinha da arranjo de n elementos tomados PAP, vai ser o quê? N fatorial sobre n menos p fatorial. Ok? Quem que é o N? O N é o total de candidatos. Aqui, no caso, 8 candidatos. Vou colocar aqui para você. Ó. 8 candidatos. Quem que é o P? Quantos serão selecionados desse 8? No caso aqui, nós temos o cargo de diretor e o cargo de vice-diretor. Então, meu P vai ser 2. Ok? Aí você substitui. Então, vai ser assim, ó, N de 8 tomados 2 a 2. 8 elementos, nós vamos selecionar 2. Vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. 8 menos 2 é 6, ok? 8 fatorial sobre 6 fatorial. E aí o que a gente faz? A gente desenvolve, né? O maior até chegar no menor, usando lá as ideias de fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei, justamente porque eu vou cancelar com esse 6 fatorial aqui de baixo. Ó. E aí fica 8 vezes 7, 56. 56 está aqui, ó. Alternativa correta, letra D. De coxinha, né? Que coxinha bom demais. Ah, tá trem. E qualquer outra maneira que você falou que dava para resolver, Tatarim, usando justamente a ideia do princípio multiplicativo. Então veja, sempre quando eu altero, quando a ordem dos elementos é importante, eu posso fazer assim mesmo. Então, por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Nós temos lá duas seleções para fazer. Né? Nós temos duas situações para analisar sobre o diretor, o cargo de diretor, sobre o cargo de vice-diretor. Nós temos 8 candidatos. Se nós temos 8 candidatos, quantas 8 opções nós temos para diretor, então? Nós temos 8 candidatos para diretor. Um deles vai ser o diretor. Se um deles vai ser o diretor, restam 7 para ser vice, 7 opções para ser vice-diretor. Como tem que ser diretor e vice-diretor, e multiplique 8 vezes 7, 56 possibilidades também. Então nós tínhamos essas duas alternativas, duas opções aí para resolver essa questão. Então sempre a dica, reforço para você, verifique lá, pegue uma situação e troque a ordem dos elementos. Veja se realmente isso vai alterar a tua maneira de pensar, vai alterar a tua maneira de executar aí o problema, ok? Logo, logo tem mais questões, né, aí no canal e a gente vai conversando. Tchau, até a próxima.